Bom, pessoal, então essa aula 22, a gente vai, nessas próximas duas aulas, a gente vai estudar gases ideais. Então, um tipo de gás especial e algumas propriedades dele. Mas antes disso, eu quero discutir aqui no início dessa aula aqui a chamada lei de Fourier. A lei de Fourier é a lei que governa a condução de calor entre dois reservatórios a temperaturas diferentes. Você lembra desse slide aqui de uma aula anterior aí, umas duas aulas atrás? Onde eu disse para vocês que a transferência de calor pode se dar de três maneiras diferentes. Por condução, quando o calor é transferido por um material, que é representado por aquela barrazinha marrom aqui, entre o reservatório quente e o frio. Convecção é o caso onde a transferência de calor acontece através de um líquido ou através de um gás, né? Isso se chama de convecção, ela é promovida pela movimentação do líquido ou do gás entre o reservatório quente e o frio, e por radiação. Radiação é uma forma de transferência de calor que não precisa de material nenhum entre os dois, entre o reservatório quente e o frio, se dá através de ondas eletromagnéticas. O que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, a lei de Fourier, diz respeito a esse tipo de condução, onde tem um material que transfere a temperatura quente, o calor da temperatura quente para a temperatura fria. Esse calor aqui, essa transferência de calor de convecção é o que acontece, por exemplo, quando você está na frente de uma lareira, né? Aí o calor da lareira vem até você através do ar, né? Mas é pela movimentação do ar, né? A movimentação do ar desempenha um papel muito importante nesse processo de transferência. Além, é claro que existe também um pouquinho de condução e um pouquinho de radiação, mas a principal maneira de transferir calor, no caso de uma lareira, é através da convecção. E a radiação é o caso do Sol e da Terra, por exemplo, né, que não tem nada no meio do caminho e o calor do Sol chega na Terra pela radiação eletromagnética do Sol. Bom, então é isso aqui que a gente vai estudar, né? Bom, então aqui você tem a situação, o reservatório quente e o reservatório frio conectado por uma barra de seção reta A e comprimento L, ok? E a lei de Fourier diz a seguinte coisa, que a corrente de calor, a quantidade de calor por unidade de tempo que passa pela barra, no estado estacionário, é igual a isso aqui. Isso aqui é que é a corrente de calor, quantidade de calor por unidade de tempo. Isso aqui é proporcional à seção reta da barra, inversamente proporcional ao comprimento da barra, e é proporcional à diferença de temperatura, Pq menos Tf. E a constante de proporcionalidade, que é aquele K que está ali, é uma propriedade do material, se ele é ouro, se ele é madeira, ou o que seja, né? Isso se chama condutividade térmica do material. Aqui algumas condutividades térmicas de alguns materiais, a unidade desse K, como você pode ver, é watt, porque isso aqui é watt, né? Joule por unidade de tempo é watt, né? Isso aqui, área, é metro quadrado, sobre metro é metro aqui em cima, né? E isso aqui é Kelvin. Então, a unidade do K é watt por metro Kelvin. E você percebe aqui claramente que o ar e a fibra de vidro têm condutividades horrorosas aqui, né? A madeira também. E os metais têm condutividade térmicas muito maiores, né? A razão da condutividade térmica do ar e da fibra de vidro ser tão pequena é a mesma, porque a fibra de vidro, no fundo, é um ar aprisionado no meio das fibras da fibra de vidro. Assim como o cobertor, por exemplo. O cobertor também tem uma péssima condutividade térmica, por isso que a gente usa ele para se esquentar, né? Para não se esquentar, quer dizer, para manter a nossa temperatura, né? Porque o ar conduz pessimamente o calor. O ar, que eu quero dizer, a condutividade do ar aqui é a condutividade mesmo, quer dizer, não é o ar atuando em termos de convecção, do movimento do ar, né? Porque o ar aprisionado no cobertor e na fibra de vidro não está se mexendo, então ele está conduzindo, de fato, como se fosse um material, como se fosse madeira, o vidro, o cimento ou qualquer coisa desse tipo. Então a condutividade do ar é muito pequena e isso é explorado na fibra de vidro, no isopor, no cobertor, todas essas coisas que armazenam ar, eles acabam tendo uma condutividade térmica muito ruim. E a gente define essa combinação aqui de Ka sobre L, a gente usa para definir a resistência térmica da barra. Quer dizer, aqui é dessa peça toda que está aqui, né? E é o inverso dessa constante que está aqui, é L sobre Ka. Isso é o que se chama da resistência térmica da barra. Quanto mais comprida a barra, maior vai ser a resistência. Quanto mais larga for a barra, menor a resistência, né? E quanto mais condutora for o material da barra, quanto maior for esse cara que está aqui, maior a condutividade térmica do material do qual a barra é feita, menor vai ser a resistência. Essa expressão é idêntica à expressão
análoga que existe em resistência elétrica. A resistência elétrica de um fio é também proporcional ao comprimento do fio, inversamente proporcional à seção reta do fio e inversamente proporcional à condutividade elétrica, não térmica, do material do qual o fio é feito. E, em geral, os metais, né, eles têm boas condutividades térmicas e boas condutividades elétricas. E também pelo mesmo motivo. É por conta dos elétrons livres que tem dentro dos metais que são usados para transferir tanto calor, né, quanto eles são eficientíssimos transportadores de calor e de carga e de corrente elétrica. Né? Bom, agora vamos usar essa lei de Fourier aí para analisar a corrente de calor proporcionada por uma janela simples, comparar, né, a corrente de calor quando uma janela simples, uma folha de vidro simples, de espessura LV, separa um ambiente quente de um ambiente frio. O quente pode ser, por exemplo, o seu quarto e o frio pode ser o lado de fora no inverno. Né? Qual é a corrente de calor aqui comparada com a situação onde você teria uma janela dupla. Uma janela dupla nada mais é do que duas folhas de vidro, onde no meio delas ali tem uma certa espessura de ar. Né? Então vamos comparar as correntes de calor nos dois casos, por unidade de área da janela de ar, claro. Né? Então tá bom. Então a análise vai ser assim. A gente precisa primeiro saber como é que a lei de Fourier se escreve quando você tem duas barras, né, conduzindo calor de materiais diferentes, em espessuras e comprimentos diferentes. Então está aí a situação que a gente precisa analisar primeiro. Você tem dois reservatórios, o quente e o frio, conectados por um material de resistência térmica, uma barra, né, de resistência térmica R1. Quando eu falo uma barra, você entende que pode ser de uma seção reta enorme, que nem a janela. Né? Enfim, de resistência R1 e outra de resistência R2. Como é que fica a corrente térmica entre os dois? No estado estacionário, a corrente de calor é a mesma nas duas resistências. O que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de calor, de joules por segundo que atravessa essa resistência aqui tem que ser igual a que atravessa essa resistência. Por que motivo? Porque se não for igual, imagina que essa resistência aqui esteja passando muito mais calor, está passando 5 watts aqui, né? 5 joules por segundo estão passando aqui pela resistência 2 e aqui só estão passando 2 watts por segundo. Então vai estar havendo aqui na junção um engarrafamento de calor, né? Então vai estar havendo um acúmulo de calor. O calor vai estar se acumulando ali, crescendo, crescendo, crescendo. Isso contradiz a hipótese de você estar no estado estacionário. No estado estacionário, você não pode estar com nada variando no tempo, né? Então, você não pode estar havendo um acúmulo de calor num certo ponto ali na junção das duas resistências. Então, a corrente de calor que está passando aqui tem que ser igual aqui. O tráfego, digamos assim, de calor tem que ter o mesmo fluxo, entende? Bom, ao observar isso, você chamando aquela temperatura intermediária ali de Tx, você escreve a corrente de calor aqui nessa resistência R1 dessa forma. É a diferença de temperatura, Tx menos Tf, e aquela constante vezes a área sobre L, eu escrevi como o inverso da resistência. Né? Escrevi em termos da resistência, né? A resistência térmica daquele cara que está ali. E, similarmente, a corrente de calor aqui através do R2 é Tq menos Tx, né? Porque essa é a diferença de temperatura, dividido pela resistência R2. E isso tem que ser igual a isso. Essa que é a observação-chave. E aí, igualando essa coisa com essa coisa, você consegue tirar qual é o valor daquela temperatura intermediária. Mas eu não estou interessado em saber essa temperatura intermediária. Eu estou interessado isso aí como uma ferramenta. Depois que eu descubro o Tx, aí eu boto o Tx aqui ou aqui, né? E aí descubro o dq dt, que é o que eu quero no final da história. O Tx aí, igualando isso a isso aqui, facilmente você descobre que a temperatura aqui nesse ponto aqui na junção das duas resistências vale essa média entre o TQ e o TF. Perceba aqui que é uma média ponderada. Né? O TQ entra com um peso R1 sobre R1 mais R2 e o TF entra com um peso R2 sobre R1 mais R2. Então, Tx, como era de se esperar, né, é uma temperatura entre TQ e TF. Tá? Mas não é uma média simples, é aritmética, é uma média ponderada pelas resistências. E aí, uma vez descoberto esse Tx, botando aqui ou botando ali, tanto faz, você descobre que o dq/dt se escreve dessa forma, como Tq menos Tf dividido pela soma das resistências. Então, no final das histórias, é simples o negócio. Quando você tem duas barras conduzindo calor,
a resistência efetiva que elas proporcionam é simplesmente a soma das resistências. Incidentalmente, é exatamente a mesma análise que leva você a concluir que quando você tem duas resistências elétricas em série, a resistência efetiva é simplesmente a soma das duas resistências. É o mesmo tipo de cálculo que se faz lá em Física 3. Então é isso. No caso da janela dupla, você tem que somar a resistência da folha de vidro, do ar e da folha de vidro. É só isso. Tá? E essa vai ser a resistência efetiva da janela dupla. Está aqui a resistência em série das janelas duplas. Está aqui dQ dt da janela simples, é isso aqui, né? TQ menos TF, a temperatura dos dois lados da janela, dividido pela resistência de uma folha de vidro. Né? Já no caso da janela dupla, a resistência é a soma. É a resistência da janela de vidro, da folha de vidro, da folha de ar e da folha de vidro. Tá bom? Então, a razão entre essa coisa que está aqui, a corrente de calor que está passando pela janela dupla, como você já vai ver, bom, já dá para ver aqui, né, que essa coisa que está aqui é bem maior do que essa coisa que está aqui. Então, o dQ dt na janela dupla vai ser muito menor do que o dQ dt da janela simples. Em outras palavras, a quantidade de calor que está atravessando a janela dupla é muito, muito, muito menor do que a que atravessa a janela simples. Então, ela vai ser muito mais eficiente para guardar a temperatura do seu quarto em relação à temperatura do meio externo. Independente de se o seu quarto está mais fresco do que o meio externo, ele vai permanecer mais fresco se a sua janela for dupla. E se ele tiver mais quente que o meio externo, vai permanecer mais quente. É isso que quer dizer esse resultado. Então, a razão disso, por isso aqui, é isso aqui, né? Independente da temperatura TQ menos TF, né? A razão entre a corrente térmica da janela simples e da janela dupla é essa coisa que está aqui, dois RV, né, porque tem um RV aqui, mais o RAR, a resistência da folha de ar. E esse aqui é o RV, é isso que você tem que calcular. Muito bem, e agora? Agora, dividindo aqui nessa coisa aqui, dá 2 mais RA sobre RV. Agora, como é que eu sei qual é a resistência da folha da folha da janela? Bom, usando a definição, né, do R, ser L sobre KA, né? Aí você imagina aqui, bom, a folha de vidro e a folha de ar eu vou supor que eles têm a mesma área, né? Mas a espessura da folha de ar e a espessura da folha de vidro, em geral, não são iguais. Se você já olhou uma janela dupla, você sabe que a espessurazinha de ar é um pouquinho maior do que a espessura das folhas de vidro, né? Então, isso aí acaba podendo sendo escrito dessa forma que está aqui. A resistência, o R do ar ali é proporcional ao LR dividido pela condutividade térmica do ar. E o RV é proporcional à espessura da janela de vidro dividido pela condutividade do vidro. Aí, fazendo uma hipótese assim, né? É mais ou menos isso aí que tem aqui em casa, tem um dos quartos aí tem uma janela dupla. E é mais ou menos isso. A folha de vidro deve ter uns 3 milímetros de espessura, e a folha de ar no olho ali é uns 3 vezes maior. Então, eu estou chutando aqui uns 9 milímetros. E a condutividade térmica do vidro e do ar, daquela tabela aí de 2 slides atrás, é isso aí. E aí, fazendo a continha dessa coisa que está aqui, você vê que isso aí é 117. Então, a condutividade térmica da folha dupla é 117 vezes maior do que a da folha, desculpe, da folha simples, é 117 vezes maior do que a da folha dupla. Por isso que a janela dupla, por ser muito pior condutora térmica, ela guarda a temperatura muito mais eficientemente. Essa aqui é a propaganda aí das janelas duplas. Nesses países frios, todos eles usam as janelas duplas sempre, né? Inclusive nas paredes, as paredes das casas, elas têm lã de vidro, né, nas paredes. Eles botam uma folha de madeira, botam lã de vidro no meio e uma folha de madeira. E aí a parede também não transmite nada de calor, né? Transmite bem menos do que o concreto que a gente usa aqui no Brasil, né? O concreto ou o tijolo, né? Enfim. Bom, então é isso. A lei de Fourier é isso aí. Se as resistências estiverem em paralelo, né, aí a corrente de calor total é a soma das duas correntes, porque por aqui vai passar uma certa corrente de calor e por aqui vai passar uma outra. Aqui, nesse caso, a corrente de calor aqui e aqui não tem que ser igual. Ela pode e é diferente, se as resistências forem diferentes. Então, a corrente de calor pela resistência 1 é, por definição, isso aqui, pela lei de Fourier. E a corrente de calor
aqui na resistência 2 é essa que está aqui também pela lei de Fourier. E quando você soma as duas correntes, que é a corrente total, é a quantidade total de joules por segundo que está indo do quente para o frio, e aí você vê que dá que você combina essas duas expressões, soma, né, essas duas expressões, e tem que somar os inversos das resistências, um sobre R1 mais um sobre R2. Então a resistência efetiva para a resistência efetiva em paralelo é construída dessa forma. Idêntico, idêntico, idêntico ao caso elétrico também. É assim, se você bota numa certa diferença de voltagem, né, de uma resistência pequena e uma resistência grande, a resistência efetiva que você acaba tendo é exatamente dada pela mesma expressão que você está encontrando aqui no caso térmico. Tá? Bom, enfim, é isso aí. O último comentário aqui sobre a corrente de calor, o dQdt, e a sensação de temperatura. A pergunta é essa aqui: por que o metal parece mais frio que o papel? Isso aí é um troço corriqueiro. Você chega assim numa sala de aula, por exemplo, aí diz, encosta a mão aí no seu caderno e encosta a mão aí no metal aí da carteira. Qual que está mais frio? Aí o cara diz, é o metal. Não, na verdade não é o metal. Os dois estão exatamente na mesma temperatura. Né? Eles estão em equilíbrio térmico. Eles estão exatamente na temperatura. Qual é a sensação? Por que a gente tem a sensação de que o metal está mais frio? A razão, a razão pela qual o metal parece mais frio do que o papel é por conta da condutividade térmica do metal. É essa que é a nossa. A gente, na verdade, a nossa sensação térmica na nossa mão não é uma sensação térmica da temperatura de fato, é do quanto você está perdendo ou ganhando calor. Né? E quando você, a 37 graus, né, que é a temperatura do seu corpo, encosta no metal, sei lá qual é a temperatura da sala de aula, imagina que é 22 graus. Né? Quando você encosta a sua mão a 37 no metal a 22, a corrente de calor que sai da sua mão para o metal é muito grande, porque o metal é um eficientíssimo condutor térmico. Né? Então você tem a sensação de que tem um monte de calor saindo da sua mão. E é isso que o cérebro reconhece, digamos assim, como estando frio. Né? Ao passo que quando você coloca a mão no papel, como a condutividade térmica do papel é pequena, a sua mão está a 37 e o papel está a 22 também, igual o metal da carteira. Mas só que a quantidade de calor por segundo que sai do seu dedo é bem menor. E aí dá a sensação no cérebro de que o papel não tá mais quente, mas na verdade não é. Ele simplesmente está roubando menos calor por segundo do seu dedo do que o metal. É só isso. Mas a temperatura do papel e do metal na sala de aula é idêntica. Tá? É só um comentário técnico da nossa sensação fisiológica, né, de temperatura, como ela pode ser enganosa às vezes. Agora sim, o assunto da aula, gases ideais. Do que se trata? Não há, a ideia do gás ideal é que não há interação nenhuma, de nenhuma espécie entre os átomos e as moléculas, ou moléculas, né, que constituem o gás. Não há interação nenhuma. Né? Nos gases reais sempre há algum tipo de interação. Apesar de ser verdade em geral, né, de que em qualquer gás as moléculas ou átomos que compõem o gás estão muito afastados uns dos outros e a interação é muito eventual. Né? Só quando eles eventualmente se aproximam é que acontece uma interação. Né? Quando eles estão muito distantes um do outro, aí não tem interação mesmo no gás real. Né? Mas no gás ideal, mesmo essa rara interação que existe no gás real é ignorada. Tá? Então, as moléculas ou átomos do gás ideal, eles só têm energia cinética, só tem isso. O fato de não tem, por exemplo, a coisa que existe as colisões, por exemplo, né, que existem num gás real, não existe num gás ideal. É um troço, daí o nome ideal, né, porque ele de fato não existe. Esse aqui seria uma representação esquemática do tipo de potencial de interação que existe entre átomos ou moléculas reais. R aqui seria a distância entre os átomos ou moléculas. Né? Quando eles se aproximam muito, tem uma forte repulsão. Né? É o fato de que um átomo não pode entrar dentro do outro. Né? E quando eles estão muito afastados, aqui nesse rabo aqui, tem uma leve atração. Né? Então, essa que é a interação efetiva aqui que existe entre gases, entre átomos e moléculas de um gás real. Esse tipo de coisa aqui a gente ignora solenemente no caso do gás ideal. A equação de estado do gás ideal, a relação que todo gás tem entre pressão, volume e temperatura, é incrivelmente simples. É essa coisa que está aqui, que é o produto da pressão em Pascal. Né? O volume em metro cúbico é igual ao número de átomos ou moléculas
que tem dentro do volume V, né, do gás ideal. Kb é uma constante da natureza, chamada constante de Boltzmann, e T é a temperatura em Kelvin. Tá? Ela não pode ser em Celsius aqui em Kelvin mesmo. Uma outra, aí está o destaque, aquela coisa ali tem que estar em Kelvin. A constante Kb, que se chama constante de Boltzmann, tem esse valor que está aqui. 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. De onde é que veio o joule aqui? O joule vem desse produto aqui, de Pascal por metro cúbico, resulta em joule, né? Resulta na unidade MKS de energia. E o T ali está em Kelvin, então a constante ali é em joule por Kelvin. Uma outra versão disso aí, que provavelmente a que vocês viram lá no ensino médio, é idêntica, é a mesma expressão. Em vez de trabalhar com um número de partículas, isso aqui é um número mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, quantos átomos ou moléculas que tem ali no volume V. Você, às vezes, é mais prático você contar, como são números incrivelmente gigantescos, né? Para evitar aquelas potências 10 a 23, aquelas coisas horrorosas ali que esse N aqui invariavelmente contém, você usa como unidade de quantidade o mol, né? O mol é 6,022, né, vezes 10 a 23 quantidades de qualquer coisa. Isso aqui é um mol, né? Então, o Nzinho, quando a anotação, o Nzinho significa o número de moles de átomos ou moléculas dentro do volume V. E o R aqui é a constante dos gases ideais, né? A relação que existe entre esse R e esse Kb é, obviamente, essa que está aqui, né? O Na ali é o número de Avogadro, né? Isso aqui é a quantidade de coisas que tem em um mol, né? Então, um mol de carros são 6 vezes 0,022217 vezes 10 a 3 carros, né? Um mol de feijões é esse número aí de feijões, né? Um mol de átomos é esse número aí de átomos. É isso, que é essencialmente um número. E o R que está aqui, como você pode depreender, como esse N que está aqui, é esse N que está aqui dividido pelo número de Avogadro, né? Então decorre daí que o R é o número de Avogadro vezes o Kb. Né? E ele tem esse valor aqui, aí Joule por Kelvin também. Só que ele é um número muito mais civilizado porque não tem essas potências horrorosas que estão aqui. Né? Então, esse Nzinho aqui também, em geral, é 1, 2, 3, 4 moles que você tem em um centímetro cúbico, né? Então, são números mais legais de trabalhar. Essa expressão aqui é mais legal de trabalhar porque evita você usar essas potências muito pequenininhas que estão escondidas dentro do Kb e potências enormes que estão no N aqui, né? Então, isso aqui é a constante dos gases ideais. Isso vale, essa relação aqui, essa equação de estado, funciona para gases reais apenas abaixo de densidades. Quando as densidades são apreciáveis, aí as moléculas do gás real estão relativamente próximas uma das outras, aí as interações ocorrem com muita frequência. Então esse potencial de interação aqui se manifesta e altera essa equação de estado. Mas quando o gás é muito rarefeito, as distâncias entre os átomos é muito grande, aí não interessa qual é o gás, quase todos os gases acabam tendo uma relação, uma equação de estado dessa forma que está aqui. Por exemplo, então vou fazer um exemplo aqui de ver se a gente entendeu essa equação. Você tem 12 litros de oxigênio, do gás oxigênio. Né? O gás oxigênio não é um gás atômico, ele é feito de moléculas de O2. Né? Então, 12 litros de O2 a 20 graus Celsius e 15 atmosferas de pressão. Ele está fornecendo P, 15 atmosferas, a temperatura, 20 graus Celsius, e o volume, 12 litros. Né? Só que tudo em unidades esdrúxulas. Né? A temperatura, para usar essa coisa que está aqui, convém você sempre converter depois tudo para MKS. Né? Mas vamos ver o que ele está querendo saber. A temperatura é elevada para 35 graus Celsius. Passou de 20 para 35. E o volume foi reduzido para 8,5 litros. Encontre a pressão final. Ok? Como é que a gente pode saber isso? A observação-chave é que o gás, a quantidade de moléculas de O2 no gás, nessa situação aqui, 12 litros, 20 Celsius e 15 atmosfera, é a mesma. Ele não disse que houve uma perda de moléculas, então é a mesma. O N é o mesmo, né? Então a razão PV sobre T das duas situações é igual. Enfim, essa que é a sacada, né? Então está aqui, 15 atmosferas, 12 litros, 293 Kelvin. 293 Kelvin é o 20 Celsius ali, né? A gente está ignorando aquele vírgula 16 lá da conversão do Celsius para Kelvin, né? E aqui está a pressão final, que ele quer saber, né? O 8,5 litros
e o 308 Kelvin. Nesse caso aqui, não tem problema você trabalhar com litros, não, porque como você tem dos dois lados litro, aqui eles cancelam. Aí não tem vantagem nenhuma em você transformar isso em MKS, né? E aí pronto, o Kelvin aqui cancela com Kelvin ali, o litro cancela com litro, e o PF é simplesmente isso. A pressão final é 22 atmosferas, né? Esse mesmo gás sofre uma expansão isotérmica, a temperatura constante, né? Para 20 litros. Qual o trabalho foi feito pelo gás? Agora fazendo conexão com aquela história do trabalho, do trabalho que a expressão do trabalho que a gente calculou que a gente obteve na aula passada, né? Então ele sofreu uma expansão isotérmica para 20 litros, né? Então esse gás aqui nessa situação, né? Ele estava a 20 Celsius e a expansão manteve ele a 20 Celsius, porque a expansão foi ajustada para ser isotérmica. Durante a expansão, durante o aumento de volume, de 12 litros para 20 litros, não houve alteração de temperatura, né? Mas certamente houve alteração de pressão. Lembra do desenhozinho aqui? Deixa eu fazer um esboço aqui para você lembrar do desenhozinho da aula passada. Lembra desse esboçozinho aqui, né? O processo isotérmico, aquele é P, isso aqui é T. Desculpe, T, isso aqui é V, né? A expansão isotérmica, expansão é aumento de volume. Ele saiu de um ponto aqui, né? Esse é o estado inicial aqui dele, né? E foi para esse estado final aqui, né? F aqui, né? Então é uma curva assim, mais ou menos assim, assim. A gente vai ver detalhes sobre essa curva aqui. Ele saiu daqui, um certo volumezinho aqui modesto aqui. Esse volume aqui é o 12 litros ali, né? E esse volume que está aqui é o 20 litros ali, né? A pressão aqui, a pressão ali é aquela que ele falou ali, ó, 15 atmosferas, 15 atm. E a pressão aqui, essa eu não sei, né? Porque eu calculei essa pressão aqui é outra coisa. Essa pressão aqui eu não sei, mas eu posso usar a equação de estado ali para descobrir. E em todos esses pontos aqui, a temperatura é igual a 20 graus Celsius. Nesse ponto, em todos os pontos aqui dentro, a temperatura é 20 Celsius. Essa que é a situação. Qual é o trabalho? O trabalho, como a gente viu lá na aula passada, é a área embaixo dessa curva que está aqui, né? É isso que a gente tem que calcular. Então tá aqui. A gente tem que calcular ali, deixa eu apagar esse negócio aqui, né? Ficou horrível. Espera aí, cadê aqui? Era o borrachinha, aqui, ó, sai daí. Aqui, ok. Bom, então tem que calcular essa integral aí, né? Essa integral aí de P dV de 12 litros a 20 litros, né? A pressão no meio do caminho, entre 12 e 20 graus, ela pode ser usada, pode ser obtida pela equação de estado, né? Pela equação de estado, PV igual a MKT, então o P pode ser trocado. Ué, cadê a minha caneta? Desculpe. O P pode ser trocado aqui por NKT sobre V. O N é fixo, né? O número de moléculas lá que tem naquele sistema. E a temperatura é fixa também. A temperatura em todo o processo aí é 20 graus Celsius, né? Dividido por V. Aí quando você calcula a integral de 1 sobre V, a função cuja derivada é 1 sobre V é o logaritmo de V, né? Então você tem que calcular logaritmo de V em 20 litros menos logaritmo de V em 12 litros, né? Mas logaritmo de A menos logaritmo de B é logaritmo de A sobre B. Okay? Então, esse é o resultado da integral. Esse é o trabalho. O N você tem que calcular quanto é, o K é a constante de Boltzmann, o T é a temperatura absoluta de 20 graus Celsius e acabou. É essa coisa que está aí. Esse NKT aqui você pode calcular como sendo o produto de P vezes I em qualquer um dos pontos da trajetória, né, do negócio, por exemplo, no ponto inicial, né? Como PV igual a NKT, em vez de calcular, poderia também calcular o N aqui, botar a temperatura, mas como eu já tenho a pressão, olha lá, 15 atmosferas e o volume ali na situação inicial, essa coisa que está aqui é o produto PI vezes VI, né? Então pronto, é só calcular, mas só que o P e o V tem que estar em unidades MKS aí para virar Joule, né? Então essa coisa aí acaba, desculpe, eu nem calculei, né? E aquilo ali pode ser calculado e obtido em termos de joules. Tá aqui o cálculo, desculpe, eu achei que eu não tinha feito, tá aqui o cálculo. 15 litros, né? 15 litros e 12 atmosferas. Mas isso aqui é o fator de conversão em Pascal, né? Isso aqui é uma atmosfera em Pascal, lembra? 1,01 lá de fluidos, né? Uma atmosfera é 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Isso agora está a pressão em MKS.
E os 12 litros, para converter em metro cúbico, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Né? Lembra sempre que 1 litro é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Né? Então é 0,1 metros por 0,1 metros por 0,1 metros, por daí que vem esse 10 a menos 3 metros cúbicos aqui. Tá bom? Pascal vezes metro cúbico é joule. Então agora acabou, está aí 9,3 joules. Então durante essa expansão, o gás fez esse trabalho, né? O troço expandiu, eu nunca esqueço aquela coisa da aula passada, né? Quando o gás expande, ele faz trabalho positivo, né? Porque o gás está empurrando a tampa e a tampa está subindo, né? Então o trabalho é positivo, 9,3 joules. Quantos moles de O2 há no pistão? Agora ele quer saber o N, né? Mas o N medido em moles, não medido em, enfim. Então está aqui o cálculo. O N é igual ao P, tá aqui o P, tá vendo? Isso aqui é o V. Tudo bem que é o P e o V iniciais, mas o N você pode calcular em qualquer lugar, porque o número de átomos, o número de moléculas não muda, né? Você pode usar qualquer ponto para calcular o número de átomos. P vezes V, dividido pela constante dos gases, o R, né? Dividido pela temperatura, em absoluto. Né? A temperatura de 20 graus Celsius, em absoluto, é 293 Kelvin. É só somar 273, né? Dá 293 Kelvin. Então tá aqui, ó. PV igual a Nzinho RT, entendeu? Então o número de moles é igual a 7,5. Dentro naquele esse sistema aí que foi expandido e tal coisa, se o senhor fosse capaz de contar lá quantas moléculas de O2 tinham lá dentro, você ia encontrar 7,5 vezes o número de Avogadro, né? 7,5 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas lá dentro. Ok? A gente não vai ver expressões macroscópicas para P e T no gás ideal. Esse é um comentário porque no livro lá tem esses assuntos e a gente não vai ver, tá? Então, esse pedaço aqui que tem lá no capítulo de gases ideais vai ser omitido aqui no curso. Expressões microscópicas para P e T no gás ideal, não, a gente não vai ver. Distribuição de Maxwell de velocidades e a velocidade quadrática média a gente também não vai ver, e nem o conceito de livre caminho médio. Tá? Então, esse pedaço, essas partes aí do capítulo a gente vai pular. O que a gente vai ver é isso aqui, energia interna dos gases ideais. A observação central, como eu já falei, do gás ideal é que não há interação entre átomos e moléculas de um gás ideal. Num gás ideal monoatômico, gases ideais monatômicos são gases, por exemplo, dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio e tal coisa, eles não formam moléculas, né? Então, os gases hélio, neônio e tal coisa, as unidades essenciais desses gases são átomos, né? A energia é puramente translacional. Né? Aquelas bolinhas, aqueles átomozinhos, simplesmente transladam, cada um deles só tem uma energia puramente translacional. Já em gases poliatômicos, por exemplo, o hidrogênio, né, é um gás de moléculas de H2. Né? O gás oxigênio, moléculas de O2. O vapor de água, né, que são H2O, é a unidade central, dióxido de carbono, essa molécula CO2 e tal coisa. A energia é translacional, quer dizer, as moléculas, né, elas têm energia translacional, porque elas podem sair viajando, né, pelo recipiente, rotacional e vibracional. Deixa eu esboçar aqui o desenhozinho para você entender. Então, por exemplo, aqui no caso da molécula de água, aqui, então, por exemplo, ela está aqui o oxigênio, essa bolinha que está aqui. Imagina que o hidrogênio são essas duas bolinhas azuis aqui, né? E ela tem aqui, imagina aqui uma representação aqui das ligações químicas aqui, o oxigênio ligado aos dois hidrogênios. A energia translacional se refere ao fato de que a molécula, né, esse triângulozinho ali, ela pode sair andando lá, tem uma certa velocidade aqui, né, de translação, então tem a energia dessa coisa aqui, é contabilizado um meio da massa total da molécula vezes v ao quadrado. Né? É a energia cinética de translação que se chama. Mas além da energia cinética de translação, a molécula também pode estar girando, e ela frequentemente está girando. Né? Então, aqui representando aqui o giro dela, então imagina que aqui ao longo de uma certa direção aqui, pode ser várias direções, ela esteja girando aqui com uma velocidade angular ômega. E aí você tem que acrescentar aqui nessa contabilização da energia, em preto aqui, um meio do momento de inércia da molécula vezes a frequência angular de rotação.
E além, isso aí se chama energia de translação, energia de rotação, e além disso, os átomos ficam vibrando, eles ficam se aproximando e se afastando. Para passar essa ideia aqui, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver aqui, eu posso aqui desenhar uma setinha aqui, ó. Essa distância aqui entre os átomos, ela fica encolhendo e esticando aqui, né? Isso se chama vibração molecular, né? Então tem mais uma energia vibracional aqui que você tem que acrescentar. É isso que eu quero dizer com toda molécula tem essas três formas de energia: a translação, a rotação e a vibração, ok? Em contraste, por exemplo, com os gases monoatômicos, que são simplesmente uma bolinha, né? Uma bolinha não tem alternativa, né? Uma bolinha simplesmente pode estar andando por uma velocidade, né? Só tem energia cinética, um meio de mv2. Tá? Molécula não, tem três tipos de energia. Aqui é uma ilustração disso, aqui, ó. Presta atenção aqui, aqui em cima, isso aqui que é o vapor, né? Desculpe, isso aqui em cima que é o vapor de água, isso aqui é a água líquida, né? E aí você vê, isso aqui é uma representação de umas moléculas, você percebe que elas estão transladando e estão girando também. A vibração você não consegue ver, mas a translação e a rotação você vê muito claramente. Tá? Aí, a energia interna média de um gás ideal rígido, o gás ideal rígido ignora as vibrações. Tem razões pela qual você pode ignorar as vibrações moleculares. O fato é o seguinte, só explicando en passant aqui. Para você excitar as vibrações moleculares, como as ligações químicas em geral elas são muito rígidas, né? Para você excitar as vibrações moleculares, você tem que estar em temperaturas relativamente muito elevadas, né? Então, a temperaturas onde normalmente os gases, você trabalha com gases, em geral, os graus de liberdade vibracionais eles não são muito ativados, digamos assim. Né? Então, a energia da molécula a temperaturas usuais, ela é fundamentalmente translacional e rotacional. É essa a razão pela qual você pode ignorar. Tem uma explicação um pouco mais correta sobre isso aí, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai ignorar vibrações moleculares. Então, as nossas moléculas só vão poder ter translação e rotação. E aí o que vai fazer diferença é simplesmente a forma da molécula. Se o gás for monoatômico, a energia do gás como função da temperatura se escreve como 3nk sobre 2. E a razão do 3 ali é exatamente porque ele tem três direções possíveis para a velocidade dele. Né? A gente diz que ele tem 3 graus de liberdade translacionais. Né? Então você pode mostrar que a liberdade do átomo poder ir em qualquer uma das três direções cartesianas acaba se traduzindo no fato de que a energia do gás. Bom, primeiro que ele é proporcional ao número de moléculas, de número de átomos do gás, o que é inteiramente esperado. Né? Esse 3 aqui está relacionado aos 3 graus de liberdade translacionais dos átomos. No caso de gases ideais lineares, de moléculas lineares, todas essas moléculas que estão mostradas aqui em cinza, elas são lineares. Por exemplo, a molécula de CO2, deixa eu esboçar aqui a molécula de CO2, é assim. É um átomo de carbono aqui, ladeado de um lado e do outro por 2 átomos de oxigênio. Aqui um átomo de oxigênio aqui e um átomo de oxigênio aqui. Ela forma uma linha. Tá? E, obviamente, qualquer molécula diatômica é linear também. O dióxido de carbono, né, monóxido de carbono, desculpe, é molécula linear. Todas essas moléculas são lineares. Aí o que acontece é que, além dos 3 graus de liberdade translacionais, que ela pode ir para cima, para a direita e para cá, né, x, y, z, ela tem mais 2 graus de liberdade rotacionais. Ela pode girar ao longo desse eixo que está aqui, ou ao longo desse eixo que está aqui. Ao longo desse eixo que está aqui, o eixo da própria molécula, a energia, como o momento de inércia da molécula ao longo desse eixo, que é o eixo da própria molécula, é virtualmente zero, porque a massa dos átomos é contida no núcleo, né? Então, e a dimensão do núcleo é virtualmente nula, né? É 10 a menos 15 metros, né? Então, o momento de inércia, a distribuição de massa a distribuição de massa, o momento de inércia das moléculas ao longo do eixo da própria molécula, no caso de moléculas lineares, é zero. Então, é como se ela não tivesse essa possibilidade de girar ao longo do próprio eixo. Então, você tem 2 graus de liberdade rotacionais e mais os 3 graus de liberdade
os dois graus de liberdade rotacionais ao longo desse eixo perpendicular ao eixo da molécula e esse outro eixo perpendicular ao eixo da molécula, mais os 3 graus de liberdade translacionais dão origem a esses 5 que está aqui. E no caso das outras moléculas, aí, no caso de H2O, CH4, qualquer outra molécula, ela tem os 3 graus de liberdade rotacionais. Ela pode girar em qualquer um de 3 eixos mutuamente ortogonais. Aqui, por exemplo, no caso da molécula de água, aqui a molécula de cadê? Ups, aqui, ó, o oxigênio aqui, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui, né? Ela pode girar ao longo, por exemplo, desse eixo que está aqui, né? Ela pode girar ao longo desse eixo aqui perpendicular ao plano da molécula e pode girar ao longo desse eixo que está aqui, por exemplo, né? 3 eixos mutuamente ortogonais, não tem problema nenhum, o momento de inércia ao longo desses 3 eixos aqui é diferente de zero. Então, isso dá origem a esses 6 graus de liberdade rotacionais, dão origem a esses 6 que estão aqui. Então, esses números que estão aqui caracterizam a forma da molécula, né? Monoatômico tem um 3 aqui, diatômico ou linear, né? Moléculas lineares deveria ter um 5 aqui, e demais moléculas têm um 6 aqui. Em todos os casos, a energia do gás é proporcional ao número de moléculas ou átomos que o constituem e proporcional à temperatura. Essa é aquela nossa intuição, né, clássica de que a temperatura, de alguma maneira, escondia a quantidade de energia que tinha no gás. Né? E aqui você está vendo que, de fato, esse é o caso. Essa fórmula que está aqui, que eu estou escrevendo aqui sem demonstração nenhuma, ela pode ser demonstrada rigidamente. Tá? Mas aqui no nosso curso aqui, a gente vai simplesmente utilizar essas expressões aí. As duas equações fundamentais dos gases ideais, portanto, ficam assim. Essa aqui é a equação de estado, né, que relaciona a pressão, o volume com a temperatura, e essa outra que é a expressão da energia microscópica do gás, que é a função apenas da temperatura. Não depende da pressão, não depende do volume no qual o gás se encontra. Só depende única e exclusivamente da temperatura e do número de partículas que tem lá dentro. Né? E isso pode ser escrito dessa forma que está aqui, como o número de átomos ou moléculas vezes a constante de Boltzmann, ou, equivalentemente, o número de moles vezes a constante dos gases. Tá? Essas são as duas equações fundamentais dos gases. A equação de estado, que se chama, e a equação que fornece o valor da energia microscópica. Né? Então, os gases ideais, eles têm essa importância, digamos assim, por conta desse fato. Primeiro porque a gente consegue obter uma expressão simples da energia do gás. Você me dá a temperatura e o número de partículas que eu consigo calcular qual é a energia que está escondida lá dentro. Né? A energia de rotação e de translação lá dos átomos e moléculas que constituem o gás ideal. E a equação de estado é incrivelmente simples. Né? É aquela coisa ali, PV igual a NKT. Tá? Então, isso aí é a razão pela qual a gente se preocupa tanto com gás. Mas também tem a razão prática. Quer dizer, os gases reais, quando eles são muito rarefeitos, né, quando a quantidade de partículas por volume é bem pequena, eles se comportam desse jeito, tanto no que diz respeito à equação de estado, quanto no que diz respeito à energia. Entende? Então, tá bom. O F aqui pode ser 2, 3, 5 ou 6, dependendo do tipo de gás. Monoatômico, você usa 3. Diatômico, ou no caso de mais de um átomo, que nem a CO2, é triatômico, né? Mas é uma molécula linear. No caso de moléculas lineares, você usa 5, e no caso de outros casos, você usa 6. Tá? Sempre lembrando que eu estou ignorando vibrações aqui. Né? Então, desvios aqui dessa idealidade podem ser oriundos de eu estar ignorando as vibrações e pode ser oriundo do fato de que o gás que você está tratando como ideal não ser de fato ideal. Né? Acho que a interação entre as moléculas e os átomos ter alguma importância naquela situação lá que você está fazendo a medida, o que vale. Então, agora que a gente está armado com a equação de estado e com a expressão da energia do gás ideal, eu posso calcular o trabalho, a variação de energia e o Q em qualquer processo, absolutamente qualquer processo envolvendo gases ideais. Né? Desde que, sempre lembrando que eu estou ignorando vibrações moleculares. Né? Tem essa hipótese subjacente de todos os cálculos que eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, aqui para mostrar que eu consigo fazer isso para qualquer tipo de processo, imagina aqui um processo no diagrama PV, um processo onde eu vou em linha reta desse estado de pressão P0 e volume V0 para esse estado final que está ali, em linha reta aqui. Um processo lento, né? que vai daqui até ali em linha reta. Eu posso calcular o trabalho, mas isso eu já sabia calcular. Né? É só calcular a área embaixo desse trapézio aqui. Né? Mas eu posso calcular, o que eu não sabia calcular até o slide precedente, eu posso calcular qual é a diferença de energia entre esse estado e esse estado, e posso calcular o calor, por conta do fato, exatamente por causa que eu consigo calcular a variação de energia. Né?
a gente consegue calcular o calor usando a primeira lei da termodinâmica. Veja como. Se isso aqui é um gás ideal, né? Então, bom, desculpe, aqui a informação é essa, né? Que esse volume aqui é 3 vezes esse volume e essa pressão é 2 vezes aquela. Só eu chutei esses valores aí, podia ser qualquer coisa aqui. Eu tripliquei o volume e dupliquei a pressão. Ok? Muito bem, vamos ver como é que seria o cálculo. Primeiro, trabalho. O trabalho é a área debaixo daquele trapézio. Isso eu já sabia fazer antes da aula de hoje. A área embaixo desse trapézio aqui, quanto que vale? É 3, está vendo aqui? Isso aqui é 2V0, né? 2V0, isso aqui é um P0 aqui, e isso aqui é um 2P0. A área desse trapéziozinho aqui é 3P0V0. Tá? Isso aqui tem dimensão de energia, né? Lembra que Pascal vezes metro cúbico tem dimensão de Joule. Esse é o trabalho que você fez, positivo. Por que é positivo? Porque eu estou indo de um volume pequeno para um volume grande. Estou expandindo, né? O gás está empurrando a tampa para cima. Então o trabalho é positivo. A energia do gás é função da temperatura dessa forma. F nRT sobre 2. Eu não sei, a menos que ele diga que tipo de gás ideal eu tenho ali, eu não sei quem é esse F. Tá? Vamos ver o que dá para fazer isso. E com isso aí. E o PV0 é igual a nRT0. Essa é a equação de estado. Então eu sei que a temperatura nesse ponto aqui é uma temperatura T0 dada por o produto P0V0 dividido pelo NR. O NR aqui é o mesmo em todos os pontos aqui dessa coisa, porque a quantidade de gás não se alterou, né? Então, a temperatura ali é T0 e a temperatura aqui quanto que é? Ora, se você triplicou o volume e duplicou a pressão, né, se eu dupliquei esse cara e tripliquei esse cara, a temperatura sextuplicou. Né? Então, a temperatura ali é 6 vezes maior do que aqui. Ok? Agora, com relação a essa, agora eu posso colocar essas expressões aqui na energia e concluir a seguinte coisa, que a variação de energia, quer dizer, a energia aqui, no estado final, menos a energia aqui, no estado inicial, é F NR, vezes a temperatura ali no estado final, que é 6T0, menos a temperatura no estado inicial, que é T0 sobre 2. Né? Certo? O F eu não sei quem é, nem o N, a não ser que ele me informe. Né? Então eu posso escrever isso dessa forma: 5F, 5 por causa disso aqui, né? Isso aqui dá 5T0. Né? E aí eu estou usando que nRT0, eu posso escrever o nRT0, aqui ó, nRT0 eu posso trocar por P0V0, para escrever todas as energias em unidades de P0 vezes V0. Né? A gente vai resolver tudo algebricamente aqui, não vai botar número nenhum. Então, as energias, os trabalhos e calores vão ser todos expressos em termos de P0, V0. Então, eu estou usando que N, R vezes T0 é P0, V0, usando a equação de estado. Tá? Então, isso aqui dá 5F P0, V0, tá bom? Essa é o quanto essa energia aqui é maior do que essa energia que está aqui. E o quanto calor foi cedido ou tirado desse sistema? A gente não sabia calcular isso. Né? Agora a gente pode usar a primeira lei da termodinâmica para usar que o calor que foi cedido ou foi dado ou tirado do seu gás é o quanto variou a energia mais o trabalho que ele fez. Né? Porque o ΔE é Q menos W. Passando o menos W para o lado direito, né? O ΔE eu consegui calcular, não saberia calcular isso se isso aí não fosse um gás ideal, só porque é um gás ideal eu consigo calcular. Né? E o trabalho eu já sabia calcular, né? No caso aqui, esse 3P0. Né? Então, o calor é positivo. Né? O ΔE é positivo e o W é positivo, então o calor é positivo. Foi dado o calor para esse sistema aí, para ele ir daqui até ali dessa forma que está aqui, isso que ele fez. O calor é isso aqui. É 5F sobre 2, né? 5F sobre 2 mais o 3 que está ali, P0. Entendeu? Conseguimos calcular essas coisas todas. Essa é que é a ilustração do fato. Isso é verdade para qualquer tipo de processo agora. Né? Agora você está armado com essa expressão da variação de energia, então em qualquer situação aqui, ó, qualquer processo aqui, ó, que for fornecido para você, envolvendo o gás ideal, né? Qualquer processo PV que saia de um ponto e vai de qualquer maneira ali para cima, vai do estado inicial para um estado final, o trabalho você sempre já sabia calcular, né? É só calcular aqui a área aqui embaixo, né? Você sabe calcular a área dessa coisa que está aqui. Então, o trabalho eu já sabia calcular. Agora, o calor você calcula assim. Você calcula qual é a temperatura naquele ponto, porque você sabe a pressão aqui e o volume aqui, você sabe a temperatura, né? E você sabe a temperatura no estado final, porque você sabe supostamente o volume no estado final e a pressão no estado final, né? E aí você usa que ΔE é igual a F, dependendo do tipo de gás, né? Pode ser 3, 5 ou 6, né? Vezes NR, a temperatura final menos a temperatura inicial, sobre 2.
sobre 2, tá bom? Então, esse aqui você vai saber quem é. Vai saber calcular esses dois aqui pela equação de estado. Então, você vai saber quem é o ΔE. Sabendo o W e o ΔE, você obtém o Q dessa forma que está aqui. É o ΔE mais o W. Percebeu? Então, agora a gente está armado para obter calor em processos, coisa que a gente não sabia fazer até a aula de hoje, mas apenas para gases ideais e apenas em situações ignorando as vibrações moleculares. Uma ilustração aqui para terminar aqui, um probleminha aí tirado aí do livro aqui. Uma amostra de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA aqui. Ele sai daqui, vai para lá, vem para cá e vem para cá. Um gás ideal, que ele está falando aqui, né? No ponto A, a temperatura é 200 Kelvin, está lá a informação. Quantos moles de gás existem na amostra? Está aqui a equação do estado, para você não esquecer ali. Bom, isso aí é fácil, né? O número de moles é só usar a equação do estado. Isso aqui é a pressão, né? 2, onde é que vem isso? Ah, tá, é a pressão, tá ali. Kilonewton por metro quadrado, né? Isso aqui é quilopascal, né? Newton por metro quadrado é pascal. Então é 2.500 pascais, né? 1 metro cúbico é o volume que está aqui, ó, tá vendo? PV, tá vendo aqui, ó? P e V igual ao N, que ele está querendo saber, a constante dos gases, vezes 200 Kelvin, tá? Que ele informou que era 200 Kelvin. Aí eu tirei facinho aqui o N igual a meio, 1,5, tá bom. Qual é a temperatura do gás no ponto B? Tá? Aqui a temperatura nesse ponto aqui é 600, aqui é fácil, né? Porque essa temperatura aqui é 200, quando você, mantendo a pressão constante, quando você triplica o volume, né? Olha lá, a pressão é a mesma. Se eu triplico o volume, triplica a temperatura. Então, esse aqui é 200, ali é 600. E ali naquele ponto ali? Aqui você multiplicou por 3 também, né? O do 2,5 para o 7,5 ali multiplicou por 3, com volume constante. Então, ali a temperatura é 3 vezes maior do que essa temperatura que está aqui. Entendeu por quê? Eu comparo o C com o B, tem o mesmo volume. Mas a pressão no B é 3 vezes maior do que a no C. Então a temperatura no B é 3 vezes maior do que ali. Tá? Ali 1.800. Ok, então já sabendo a temperatura em todos os lugares. Para que eu estou tão preocupado com a temperatura? Porque é através da temperatura que eu calculo, a variação de energia, né? Eu calculo a energia do gás ideal. Eu preciso saber a temperatura, senão não tem como calcular a energia. Então, a gente já sabia disso, né, que num ciclo horário como esse que está aqui, o calor e o trabalho são positivos. Né? Isso é o que se chama de um motor. Quando é um ciclo no anti-horário, a gente viu isso na aula passada, né? O Q e o W são sempre iguais no ciclo, o Q e o W. Não é porque é um gás ideal, não, é sempre igual mesmo. Né? É por conta das primeiras leis de termodinâmica. O Q e o W são iguais e, no caso em questão aí, o trabalho é sempre fácil de calcular. Né? O trabalho é a área aqui dentro desse triângulo que está aqui. Né? Só cálculo da área aqui dentro do triângulo é um meio da área da base, 2 metros cúbicos, aqui, ó, 2 metros cúbicos ali, né? Vezes a altura, aqui é 5.000 pascal. Um meio disso, então o Q e o W no ciclo é 5.000 joules. Essa foi a pergunta. A energia resultante é adicionada ao gás sob forma de calor durante o ciclo. É isso aqui, né? O calor dado não sei o quê. E, ok, o que mais que ele quer saber? Ah, tá, agora eu que estou supondo, né, que o gás é diatômico, tá? Eu vou supor que o gás é diatômico, então vou usar aqui a variação de energia entre dois quaisquer pontos aqui, é 5, lembra que isso aqui é o F, né? Pode ser 3, 5 ou 6. Se o gás é diatômico, a molécula é linear. Então só tem 5 graus de liberdade. Né? Então você tem que usar o 5 ali, né? 3 graus de translação e 2 graus de rotação. Então 5nr delta T sobre 2. Vamos ver o que dá para fazer. Qual o trabalho de A para B? O trabalho de A para B é a área aqui embaixo. Olha só o cursor aqui, ó, é essa área que está aqui. Positiva. Né? Contabilizada positivamente, que você está indo do A para o B, está expandindo. Então o trabalho de A para o B é 10 kJ, é só calcular a área ali, não tem dificuldade nenhuma. A variação de energia, daqui até ali. Qual é a variação de energia? É essa expressão que está aqui, é 5nr sobre 2 vezes a variação de temperatura. Por isso que eu me preocupei em calcular a temperatura aqui e a temperatura aqui. Foi para calcular a variação de temperatura e a variação de energia. Né? Então isso aí dá 50 kJ. De onde é que veio isso? O Nzinho eu já tinha calculado, né? 1,5. O R é o R, né? E o ΔT é 1.800 menos 200. Ok? Então a energia do gás no ponto B
é 50 mil joules maior do que a energia do gás no ponto A. É isso que quer dizer essa coisa que está aqui. Então, a quantidade de calor que o sistema, que você deu para o sistema para ir do A para o B foi essa que está aqui, usando a primeira lei, né? É isso aqui mais isso aqui. É a soma dos dois. É 60 mil joules. Você deu 60 mil joules ali no gás, você teve que botar o gás ali debaixo de um foguinho e tal e coisa para ele conseguir ir daqui até ali. Tá? Enfim. E do processo B para o C, qual foi o trabalho? E esse aqui é processo que o volume não varia, então não tem trabalho nenhum, né? É zero. A variação de energia, mesmo cálculo que está aqui. Só que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, então a variação de energia é negativa, né? Então é menos 37 kJ. Como é que isso aqui foi obtido? 5, botou no lugar do N ali 1,5, né? A quantidade dos gases, e a variação de temperatura, 600 menos 1.800. Menos 1.200, daí que vem essa expressão, menos 37 mil quilojoules. A soma dos dois é o trabalho, é o calor que você teve que, nesse caso aqui, tirar. Né? Para ir daqui até aqui, você teve que botar o seu gás ali num gelinho, né? E roubou 37 mil joules de energia para ele conseguir baixar a pressão. É assim que se baixa a pressão de gás, né? A volume constante, você tem que botar um gelinho ali para ele dar uma amansada ali, né? E aí a pressão abaixa. E agora, por último, aqui nesse processo aqui, o trabalho, aqui o trabalho é fácil, né? Esse trabalho aqui embaixo dessa linha reta aqui, negativo, né? Porque o volume está diminuindo ali, né? Então o trabalho é facinho ali, é 5 mil joules, né? Aqui, ó, 2,5, tá vendo? 2,5 ali a altura do retângulo, e a base do retângulo é 2 metros cúbicos, né? Daí menos 5 quilojoules. E a variação da energia, a temperatura aqui é 200, a temperatura aqui é 600, a variação da temperatura é menos 400. Né? Então a variação da energia é negativa, é menos 13 mil joules. A energia do gás aqui é 13 mil joules menor do que a energia do gás aqui. E aí o calor do C para o A é fácil, é só somar os dois. É menos 18 mil quilojoules. Para o volume ser contraído, como ele foi aqui, né? A pressão está constante, né? Para o volume diminuir, o gás encolheu, né? Como é que o gás encolheu? O gás encolheu porque você botou um gelinho ali, né? Botou um gelinho, roubou calor, roubou 18 mil joules de calor do bichinho, e aí ele encolheu de tamanho, de 3 metros cúbicos para 1 metro cúbico. E esse calor aqui que eu calculei no ciclo, você pode ver que é a soma disso, com isso, com isso. É o calor nos três processos. Daqui para cá, você teve que botar 60 mil joules de calor. Daqui para cá, você tirou 37 mil joules. E daqui para cá, você tirou 18 mil. 60 menos 37 menos 18 é exatamente 5 mil joules. Ok? E esse trabalho, e é igual ao trabalho também, ó. Daqui para cá, o gás trabalhou 10 mil joules, daqui para cá não trabalhou nada, e daqui para cá trabalhou menos 5 mil joules. Né? A soma disso, com isso, é a área interna aqui desse triângulo que eu já tinha calculado, era 5 mil joules, entendeu? Ok, então é isso por hoje.